Olá, meus irmãos, vamos iniciar hoje a nossa segunda aula de nosso curso de Teologia Sistemática. Não se esqueça, você precisa fazer 3 coisas nesta aula. Primeiro, marque no YouTube o seu joinha, se este vídeo está sendo útil para você, se as aulas estão sendo úteis para você. Não esqueça de dar o seu joinha, de marcar lá o seu gostei, porque assim você nos ajuda a continuar com este projeto, nos motiva a gravar mais aulas e quem sabe futuramente aí novos cursos, como o curso de homilética, um curso de hermenêutica, outras áreas da teologia, um curso de teologia bíblica, um curso de teologia histórica. Então vá lá de uma vez. Segundo, no final desta aula, você precisa escolher 3 perguntas e respondê-las nos comentários. Pode ser tanto no espaço destinado a comentários no YouTube ou no próprio site Matérias de Teologia, tá bem? Em terceiro lugar, você precisa fazer um resumo dessa aula. Não precisa enviar para mim o resumo, mas é para que você possa deixar guardado os principais pontos para que você possa futuramente utilizar na sua prova, que acontecerá no final da matéria, e para que você possa utilizar já nos comentários para responder as perguntas que serão feitas. O seu resumo vai te auxiliar bastante, tá bem? Vamos lá então. Hoje o nosso assunto, a matéria que nós estamos trabalhando é Prolegômenos à Teologia Sistemática, ou seja, Introdução à Teologia Sistemática. Prolegômenos é uma introdução, prefácio. E nessa matéria, o nosso objetivo é que você tenha uma noção geral de alguns temas importantes da teologia, de alguns assuntos importantes, tenha algumas compreensões importantes também, de alguns conceitos teológicos que vão ser indispensáveis para você, não só nesta matéria, como também em outras. Então, nesta aula de hoje, nós vamos falar basicamente sobre 3 tópicos: definição de teologia, fontes da teologia e áreas da teologia. Definição de teologia, ou seja, o que é teologia? Eu quero trazer para você 4 definições. A primeira definição que nós vamos utilizar é do Wayne Grudem. Ele diz que teologia sistemática é qualquer estudo que responda à pergunta: o que a Bíblia como um todo nos ensina hoje acerca de qualquer tópico. O segundo conceito é do Alistair McGrath, um dos maiores eruditos da atualidade, um grande teólogo. Ele diz que teologia é discursar sobre Deus, mais ou menos da mesma forma que a biologia é discursar sobre a vida. A teologia representa a reflexão a respeito de Deus, a que os cristãos louvam e adoram. Temos também a definição clássica de teologia, que foi feita por Anselmo no século XI. Fides quaerens intellectum, ou seja, é a fé em busca de conhecimento, uma fé inquiridora em busca de respostas. E a quarta definição, que eu acho importante para nós aqui, é a definição feita por Agostinho. Ele diz que teologia é uma discussão racional a respeito de Deus. Etimologicamente, ou seja, de acordo com a origem da palavra, teologia é um termo formado por outros 2 termos de origem grega: theos, que é Deus, e logos, que é estudo, doutrina, tratado. Então, no sentido bem simples, no sentido etimológico, teologia é o estudo acerca de Deus. Vamos ver um pouquinho de história, porque a utilização do termo não é moderna, ela é antiga. Nós vamos encontrar este termo desde 427 a 447 a.C. Platão já fazia uso da palavra teologia. Ele chamava de teologia aquelas histórias que os poetas contavam sobre os deuses. Os teólogos da Grécia Antiga eram os poetas. Eles escreviam suas poesias direcionadas às divindades.
Então, o termo teologia, nessa época, era usado para se referir a duas coisas: as teogonias e as cosmogonias. Ou seja, teogonia eram as discussões acerca da origem de Deus. Cosmogonias eram as discussões acerca da origem do universo. Quando nós chegamos a 750 e 650 a.C., o poeta grego Hesíodo, uma das principais fontes para a mentalidade religiosa grega, escreve a famosa obra Teogonia, ou Genealogia dos Deuses. Era um poema mitológico composto por 1022 versos que falava sobre a geração dos deuses, o envolvimento deles com os homens, o que teria dado origem aos heróis gregos. No século II, Clemente de Alexandria faz uma separação muito importante, que tem uma repercussão indispensável para a forma como nós enxergamos o termo teologia hoje. Clemente de Alexandria vai fazer separação entre teologia e mitologia, ou seja, uma coisa eram as histórias da mitologia grega, outra e superior a verdade cristã a respeito de Deus. As histórias gregas da mitologia grega seriam chamadas de mitologia. A verdade acerca de Deus, a verdade cristã acerca de Deus, teologia. Posteriormente, a palavra teologia passa a ser utilizada, então, no meio cristão, para se referir a quê? Teologia fazia menção a uma compreensão correta da Escritura. Mas o termo era usado somente para se referir a uma compreensão correta da Escritura quando se dizia respeito a Deus, a doutrina de Deus, que hoje chamamos de teontologia, mas não às outras doutrinas. Então, teologia era só para se referir ao estudo sobre a pessoa de Deus, mas, por exemplo, não para se referir ao estudo bíblico sobre a pessoa do homem, sobre o homem, não para se referir ao estudo bíblico sobre os anjos, sobre o pecado. Não, teologia era um estudo somente sobre a pessoa de Deus. Mas em torno do século XI e XII, teologia passa a significar realmente um conjunto de doutrinas, ou seja, tudo o que a Bíblia ensina sobre o homem, que hoje nós chamamos de antropologia bíblica, tudo o que a Bíblia ensina sobre o pecado, que chamamos de amartiologia, tudo que a Bíblia ensina sobre a igreja, que chamamos de eclesiologia, esse conjunto todo, de assuntos, de temas, de disciplinas bíblicos passam a ser chamados de teologia, e não somente o estudo sobre a pessoa de Deus. Bom, em segundo lugar, vamos falar aí sobre as fontes da teologia. Ou seja, quando nós dizemos fontes, isso quer dizer em que é que a teologia se baseia para fundamentar os seus estudos. E, na verdade, nós temos aí várias fontes possíveis para se estudar sobre Deus. A própria natureza é uma fonte, porque ela revela a existência de Deus, proclama a glória e a existência de Deus. A história mostra que existe Deus. O próprio homem, por ser imagem e semelhança de Deus, também reflete Deus, aponta para a existência de Deus. Porém, essas são revelações que nós chamamos de revelação geral. A revelação geral está sujeita a erro. O ser humano pode olhar, por exemplo, para a natureza, para o sol e achar que o sol é Deus e adorar o sol. O ser humano não tem condição mais de enxergar Deus claramente em outro homem, porque a imagem de Deus no homem ela foi desfigurada na queda.
A natureza, embora proclame a glória de Deus, ela não proclama mais de forma eloquente como antes da queda, porque a queda afetou não só o homem, mas até mesmo a natureza, conforme nós vemos no livro de Gênesis. Então, daqui a pouco nós vamos falar qual é a revelação, ou melhor, nós vamos falar qual é a fonte principal da teologia cristã. Mas antes disso, ainda é preciso fazer uma observação. A medicina, por exemplo, pode usar um corpo humano para estudar sobre o homem, sobre a anatomia humana. Pode acompanhar uma pessoa com uma doença rara para entender a evolução daquela doença, a reação do paciente mediante uma determinada medicação, a eficácia de algum tratamento e por aí vai. A engenharia pode reproduzir em laboratório a resistência, a resiliência de um determinado material. Ela pode simular a utilização de uma peça mecânica de altos até a exaustão e saber o tanto que ela pode durar em um carro que rode, por exemplo, 200 km por dia. Mas o objeto de estudo da teologia não é um ser humano, como na medicina. Não é um ser animal, como na veterinária. Não é um ser inanimado, como na engenharia mecânica. O objeto de estudo da teologia é um ente espiritual. É Deus. E Deus não é visível, Deus não é palpável, Deus não é tangível. João diz, no capítulo 4, versículo 24 de seu evangelho, que Deus é espírito. Como seria possível haver uma ciência, porque a teologia é uma ciência, que estude um ser espiritual? Bom, o fato é que apesar de Deus não poder ser visto ou tocado, isso só acontece em Cristo, porque Cristo veio a nós como homem, mas de forma geral Deus não pode ser visto nem tocado, mas apesar disso, ele não é um ser impessoal. Ao contrário, ele é vivo e pessoal. Colossenses capítulo 1, versículo 15, diz que ele é o Deus invisível. 1 Timóteo 1,17 diz: assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Novamente a declaração de que Deus é invisível. Mas o Salmo 84,2 declara, o salmista, no Salmo 84,2, diz: o meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Portanto, Deus, que é um ser pessoal, decidiu revelar-nos tudo o que ele considerou necessário sabermos sobre a sua pessoa. E tudo o que ele viu que seríamos capazes de compreender sobre a sua singular, incomparável pessoa. Foi isso o que ele de forma muito clara nos revelou. E mesmo assim, ainda temos nossas limitações e nossas dificuldades. Nós não podemos pegar Deus e confiná-lo, involucrá-lo, prendê-lo como um gênio da lâmpada mágica e exigir que ele traga respostas às nossas perguntas. Não podemos dissecar Deus como fazemos com uma rã aberta em uma mesa para que ela seja vista como é por dentro. Nós não podemos nos basear em ações para vermos as reações de Deus, porque não é Deus que reage, Deus é quem age e nós é que reagimos. Nós somos criatura, ele criador. Nós somos aprendizes, ele o ensinador. Por isso a teologia é a ciência que exige muita humildade de seu estudante. Todas as outras ciências estudam seres que são iguais ou que são inferiores ao pesquisador. Mas o teólogo estuda um ser que é infinitamente superior a ele. O teólogo, ele estuda um ser
que ninguém, em tempo algum, em todos os universos possíveis, concebíveis, jamais pôde ou poderá compreender tudo o que esse ser divino é na totalidade do seu ser. Por isso, o estudo da teologia exige que nós nos cheguemos a Deus, nos aproximemos de Deus para conhecermos a seu respeito, e exige de nós extrema humildade. Então, a forma da boa teologia, a teologia ortodoxa, a teologia conservadora, em especial a teologia reformada, a fonte da teologia não são as especulações, não são as opiniões humanas, não são as experiências subjetivas, pessoais ou alheias, mas a fonte da boa teologia é a auto-revelação de Deus. É aquilo que Deus revelou a seu próprio respeito, ou seja, a sua revelação especial. Se a revelação geral pode estar sujeita a falhas, a revelação especial, que é a palavra de Deus, a Bíblia, a Escritura Sagrada, esta não está sujeita a falha. Portanto, ela é a fonte principal da teologia. Ela é vista pela teologia ortodoxa como sendo inspirada, isenta de erros, verdadeira, incontestável, incontroversa, insofismável, a única fonte que nos conduz de forma inequívoca ao conhecimento de Deus. É nessa fonte, na palavra de Deus, que se baseia e se desenvolve todo o estudo teológico. Agora, em terceiro e último lugar, vamos falar sobre a classificação da teologia. Existem diversas formas de classificar a teologia. Nós podemos classificá-la, por exemplo, pelo seu expoente, ou seja, é quando o termo se associa com o indivíduo. Por exemplo, teologia paulina faz menção à teologia de Paulo, teologia joanina, teologia de João, teologia bultmanniana é a teologia de Rudolf Bultmann, teologia agustiniana de Agostinho, teologia luterana de Lutero, teologia calvinista de Calvino, teologia arminiana de Armínio. Mas também nós podemos classificar a teologia quanto ao seu lugar, ou seja, o lugar de origem daquela teologia. Temos, por exemplo, teologia de Genebra, teologia de Dallas, teologia de Harvard, teologia de Oxford, teologia africana, dentre tantos outros exemplos. Mas em terceiro lugar, nós também podemos classificar a teologia por sua época. É quando se associa o termo a períodos históricos da Igreja. Por exemplo, teologia patrística, as doutrinas sistematizadas pelos discípulos dos apóstolos compõem a teologia patrística. Porque Jesus preparou os apóstolos, e os apóstolos prepararam outros discípulos que pudessem cuidar da manutenção da doutrina após a morte deles. E esses discípulos, que foram discípulos dos discípulos ou dos apóstolos, eles são chamados de padres. Não padre como na Igreja Católica, mas padre significa pai. São chamados de padres, de pais. Pais da Igreja, porque eles conduziram a Igreja logo após a morte dos discípulos. E, neste período, eles sistematizaram as primeiras doutrinas cristãs que nós temos, tais como a doutrina da Trindade, a doutrina da divindade de Cristo e outras. Alguns exemplos só para você saber, porque vamos citar durante o curso, você pode ler sobre eles, recomendo que você procure, pesquise,
mais sobre eles, alguns exemplos de alguns nomes desses pais da igreja que nós temos aí por exemplo, Inácio de Antioquia, Irineu de Leão, Tertuliano, Policarpo, Orígenes, Clemente de Alexandria e o próprio Agostinho de Hipona, que aparece aí já em torno do ano 354, morre no ano 430. Bom, dentro dessa classificação por datas, por épocas, nós temos também a teologia medieval, que vai iniciar no período da suposta conversão do imperador Constantino e da formação da Igreja Católica. Esse período foi um período em que a teologia ficou confinada nos monastérios, e por isso também a teologia medieval é também chamada de teologia monástica, quando surge um grande teólogo chamado Tomás de Aquino. Também nesse período é que temos o surgimento do período chamado escolasticismo cristão, ou da teologia escolástica, uma teologia que tentava explicar a existência de Deus através da filosofia e da lógica, a teologia natural, né? Então, ainda com relação às épocas, nós temos aí a teologia reformada, que vem logo após a teologia medieval. No dia 31 de outubro de 1517, Lutero fixa na porta do castelo de Wittenberg, na Alemanha, as suas 95 teses, onde ele confrontava os ensinos e práticas da Igreja Católica, que ele enfatizava a justificação pela fé, entre outras coisas. E posteriormente vão surgir nomes importantes no cenário da Reforma, que juntamente com Lutero sacudiram a Europa do século XVI. Nós temos aí, dentro da teologia reformada, nomes como João Calvino, Ulrich Zwinglio, o John Knox, que é o fundador da Igreja Presbiteriana, Teodoro de Beza, Guilherme Farel e outros. Então, assim é chamada esta teologia por causa da Reforma Protestante. Também nós temos aí, ainda nesta classificação que diz respeito a épocas, temos a chamada teologia contemporânea. O que é a teologia contemporânea? É um estudo analítico crítico das manifestações teológicas surgidas após a Reforma Protestante. E, em geral, são contrárias ao sistema da Reforma Protestante. Ela estuda especialmente aqueles teólogos e movimentos que seguiram caminhos contrários aos caminhos da Reforma, ainda que parcialmente, ao pensamento e ao espírito da Reforma. Tá? Em quarto lugar, a teologia também pode ser classificada quanto à fonte. Quanto à fonte, ela pode ser, por exemplo, teologia revelada, a fonte é a revelação. Teologia natural, a fonte é a natureza. Em quinto lugar, também a teologia pode ser classificada quanto à sua ênfase. E é essa a classificação que define o nosso curso aqui. Quando nós dizemos que o nosso curso é um curso de teologia sistemática, esta classificação da teologia sistemática, é uma classificação quanto à ênfase. Vou te explicar. É o seguinte, assim como na ciência nós temos diversas áreas do saber, ciências exatas, humanas, biológicas. Aí nas exatas temos lá, por exemplo, a matemática, a física, a química, a engenharia, a computação. Nas ciências humanas entra a filosofia, o direito, a administração, psicologia, história, geografia, jornalismo e por aí vai. Nas ciências biológicas, a medicina, a biologia, a botânica, a paleontologia. Assim também, na teologia por ênfase, nós temos aí 5 áreas que eu considero as principais. A primeira, teologia sistemática,
que a ênfase é a sistematização dos ensinamentos bíblicos em temas. É o que nós estamos estudando. O que é que a Bíblia diz como um todo, não só em um livro, mas em toda a Bíblia, quando nós vasculhamos a Escritura, quando nós pesquisamos sobre o assunto anjo. O que a Bíblia tem para nos dizer? A teologia sistemática pega todo o ensinamento bíblico e exegético, histórico, filosófico, ela faz um apanhado em todas as outras áreas da teologia e ela vai chamar isso de angelologia. Qual é o ensinamento bíblico sobre Cristo? A teologia sistemática reúne isso e o tema vai ser cristologia. O que é que a Bíblia ensina como um todo, quando olhamos para toda a Escritura, sobre a igreja? A teologia sistemática reúne isso em um tema chamado eclesiologia. O que é que a Bíblia nos ensina de Gênesis a Apocalipse sobre as últimas coisas? A teologia sistemática reúne tudo isso e chama de escatologia e por aí vai. Tá? Uma segunda área de atuação da teologia, quando nós a classificamos por ênfase, é a teologia bíblica. A ênfase da teologia bíblica são os ensinamentos dos tempos bíblicos. Aí nós temos aí duas grandes subdivisões na teologia bíblica, que é a teologia do Velho Testamento e teologia do Novo Testamento. Dentro da teologia bíblica, dentro da teologia do Velho Testamento, nós temos, por exemplo, o Pentateuco, os livros históricos, os livros poéticos, temos o estudo dos profetas menores, o estudo dos profetas maiores. Dentro da teologia bíblica, dentro da subdivisão teologia do Novo Testamento, nós temos, por exemplo, os evangelhos, a parte histórica, o livro de Atos, cartas paulinas, cartas petrinas, cartas joaninas e por aí vai. Tá bem? Terceiro tipo de teologia, ou a terceira classificação da teologia, quando fazemos a classificação por ênfase, é a teologia histórica. Ou seja, a ênfase aqui vai recair sobre o desenvolvimento histórico das doutrinas e as variações ou heresias que surgiram durante a era cristã. Então, quando nós falamos aqui, por exemplo, da teologia classificada por épocas, e aí usamos ali a teologia patrística, nós falamos de alguns pais da igreja. A teologia histórica vai estudar o desenvolvimento dessas doutrinas, abrangendo inclusive alguns pais da igreja, as doutrinas que foram desenvolvidas por eles, que foram trabalhadas por eles, homens de Deus, mestres da igreja, teólogos, que defenderam a doutrina bíblica em meio aos ataques que surgiam já naquela época, e aí a teologia histórica vai estudar isso. Tá bem? O quarto tipo de teologia, ou a quarta área da teologia, quando nós falamos da classificação por ênfase, é a teologia filosófica. Ou seja, é quando a Bíblia se cala, a teologia filosófica tenta desenvolver mais aquele assunto, usando a lógica, usando todas as ferramentas da filosofia. Ela tenta resolver normalmente aqueles assuntos que a Bíblia apresenta, mas não desenvolve. E por que não desenvolve? Porque parte do pressuposto que esses assuntos que ela não desenvolve fazem parte da fé de seus leitores. Por exemplo, a Bíblia já parte do pressuposto que Deus existe. Deus existe, isso é um fato. Os que leem a Bíblia devem crer que Deus existe. Portanto, a Bíblia não vai procurar provar a existência de Deus. A teologia filosófica, ela sim, vai usar os argumentos possíveis para comprovar a existência de Deus. O Tomás de Aquino, que nós mencionamos anteriormente, desenvolveu
uma obra, uma Suma Teológica, em que ele usa argumentos da filosofia, argumentos da ciência, argumentos naturais para poder comprovar a existência de Deus. Por exemplo, a Bíblia também apresenta o tema Trindade, ou melhor, apresenta um Deus trino, mas ela não desenvolve o assunto. Ela não procura provar que Deus é trino. Ela simplesmente apresenta o fato de que Deus é um só Deus, mas são três pessoas. É um Deus e três pessoas. Ela não desenvolve o assunto. A teologia filosófica vai tentar desenvolver. Está muito associada aí também com a área da apologia. Em quinto e último lugar, nós temos a teologia prática. Quando nós classificamos teologia por ênfase, temos aí a teologia prática. Então temos lá teologia sistemática, teologia bíblica, teologia histórica, teologia filosófica e teologia prática. A teologia prática diz respeito à aplicação da verdade ao coração dos homens. Normalmente também está associada com a teologia pastoral, tá? A teologia prática nos faz enxergar que Paulo, por exemplo, ele não expôs a doutrina apenas para informar seus leitores, de modo que tivessem mais dados. Antes, ele pretendia que a doutrina fosse exposta, fosse aplicada na vida cotidiana. Então, este também deve ser o pensamento e a visão do teólogo. Sem dúvidas que a teologia prática está intimamente ligada à teologia sistemática. Por quê? Porque quando nós estudamos as verdades sistemáticas da palavra de Deus, nós não podemos ficar sem uma atitude para com elas. Mas a prática correta será, sim, uma consequência da teoria correta. Prática correta chamamos de ortopraxia. Doutrina correta, ortodoxia. Então, a ortodoxia deságua na ortopraxia. Tá bem? Vamos, então, estudando teologia sistemática, nós somos fortemente incentivados a praticar o que a palavra de Deus nos ensina. E outra coisa muito legal também da teologia sistemática, meus irmãos, é que ela engloba também as outras teologias. Ela é bem completa, porque no seu estudo ela considera a teologia filosófica, ela considera a teologia histórica, ela considera a teologia bíblica e até a teologia prática, que apesar de não ser um campo acadêmico, é também importante para nós.